Gente, mas agora eu queria saber um pouquinho. A Ilana começou o nosso podcast aqui falando sobre ter filho na Marinha, nessa questão da maternidade. Queria aprofundar nesse tema. Queria saber, assim, da Ilana, né? Que ela teve as duas experiências. Ter um filho no mundo paisano, né? Que a gente chama, né? Uhum. E teve um segundo filho na Marinha. E a Priscila, sua filha também, foi quando você Sim, estava na sim, Marinha, né? sim. Então, vou começar com a Ilana contando as duas experiências e depois a Priscila conta dela. Então, Carol, foi muito diferente, né? Uma experiência da outra. Primeiro que eu acho que a lei de 6 meses, da licença maternidade de 6 meses, acho que ela veio quando a gente já estava no início de Marinha, ou estava já no final do meu paisano. E eu estava num escritório quando eu estava louca para ter filho, estava no escritório, foi uma coisa muito desejada minha. E aí, quando você. Quem é mãe, alguém deve ser mãe que está ouvindo a gente sabe o quanto é difícil, né, cortar aquele cordão quando a gente está voltando para o trabalho. É muito bom voltar, saber que a gente tem aquele emprego, né? Ainda mais que você tem uma responsabilidade de ter filhos, o meu são 2 filhos. É muito bom, mas é um corte de cordão, né? Uma separação. É a primeira separação quando sai do teu útero. E depois, quando você está indo, quando você já tem todo aquele amor, até o hormônio, ainda tem muito hormônio lá em cima. E aí eu me lembro que no mundo paisano eu estava num escritório, que eu era muito respeitada, eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava. Mas com 4 meses acabava, lei é lei e ponto final. E aí eu me lembro que o dono do escritório ainda me deu mais 15 dias para amamentar, né? Que existe uma licençazinha de amamentação. Sim. Eu fiquei 4 meses e 15, eu tirei mais 15 de férias, no total fiquei 5 meses com ele. Mas quando eu voltei assim, falei, meu Deus do céu, o que vai ser agora? Tanto que depois eu quis começar a mudar, repensar a minha vida. Porque eu vi ali que foi uma separação muito difícil. É muito pouquinho tempo para você se separar. Muito dependente. Né? E aí, quando eu fui ter o Bento, o nome do meu segundo filho é Bento, tem que falar do primeiro, senão vai ficar com ciúmes, é Pedro. Quando eu fui ter o Bento, eu já estava alguns anos na Marinha, acho que eu estava uns 3 anos. E eu tive uma gravidez de risco, com 5 meses tive que ficar em repouso total. E a primeira foi de risco? Não, a primeira ele veio ele quis assim vir para o mundão rápido, né? Ele nasceu de 34 semanas, 8 meses, mas nasceu super bem. E aí, isso para minha cabeça ainda foi pior, porque assim, aquela criança estava com 4 meses, mas na verdade correspondia na minha cabeça como se fosse 3 meses na minha volta, porque tinha sido um prematuro. E aí, quando veio o Bento, já tinha Marinha, já tinha isso aqui. Normalmente, assim, acho que todas as OMs, né? Dão um prazo de 6 meses para você voltar. Eu ainda tinha 1 mês, eu fiquei de licença durante muito tempo, fiquei de licença durante 4 meses. Tive uma médica maravilhosa no HCM, que super me acompanhou, que via minha angústia de medo de perder aquele emprego, aquele cargo, e que me acalmava. E quando a Marinha tem assim, a gente tem uns costumes na Marinha muito legais, né? Que eu me lembro que quando nasceu o Bento, gente, eu recebi do Tribunal Marítimo uma carta que eu tenho guardada, obviamente, até hoje, super fofa, sabe? E a gente ainda ganha um auxílio natalidade. Agora eu tô lembrando disso. Que não consigo esquecer. que eu acho que é um salário. Um soldo, não é pouco não. Então, assim, a Marinha tem coisas realmente que a gente não vê fora. Você não vai ganhar um salário a mais por ter nascido um neném. Na verdade, a tua chefia te olha e fala assim, vai ficar mais 4 meses em casa. É verdade. O neném pequenininho pode ficar doente, vou perder, né? Tem todo esse preconceito, né, com a mulher, todo. Né? Eu acho que ainda existe muito esse preconceito. E aí, voltei com quase 7 meses dele, que eu juntei, mais um período de férias. E eu acho que a volta foi muito mais tranquila, né? Eu já sabia que eram 7 meses e que estava ali, meu emprego garantido. E que aí eu me lembro, eu tirando leite, não sei se aconteceu com você no alojamento, né? Eu ia com a minha maquininha de leite, porque o meu filho eu amamentava ainda.
Mas tive a tranquilidade do alojamento, sabia que eu tinha a hora certinha para sair do meu trabalho. Eu acho que isso é um diferencial Nossa, muito muito importante. grande, Entendeu? né? Que eu não ia passar. Eu trabalhei numa empresa que, assim, meu horário de sair era às 6, normalmente eu saía 8, 9 horas da noite. Isso constante. Então, assim, a qualidade de vida realmente não tem igual. Isso não existe. Eu, 4 horas, estava... Podia pegar o mais velho na escola, já estava para a pessoa com quem o outro ficou, eu já sabia que eu ia chegar na hora certa para ir embora. E é isso, assim, para mim foi muito mais tranquilo e mais agradável. Eu tenho uma filha de 7 anos. A Giovana, quando ela nasceu, eu estava na Marinha. E antes da Giovana, eu cheguei a engravidar, né? E perdi meu bebê. E aí eu lembro do apoio que eu recebi do almirante. O almirante ligou para mim, né? Primeiro porque eu queria muito ser mãe, eu estava muito feliz. E eu falo pouco, né? Eu falei para todo mundo. Outdoor. Eu tinha acabado de descobrir, mas se eu pudesse, eu já botava aquela bata para falar para todo mundo que eu tava grávida. Essa sou eu. Porque tem uniforme de grávida, gente. E aí, assim, eu lembro que eu tava muito feliz. E todo mundo ficou sabendo que eu tava grávida. E aí, a minha encarregada, né? A comandante Mariana hoje. E ela falou, Priscila, faça o que tem que ser feito, fica tranquila. No mesmo dia, o almirante me ligou e falou, olha só, tire o tempo que você precisar e volte quando você estiver pronta. Não é em qualquer lugar que você escuta isso. Não mesmo. Né? Então, aquilo me confortou muito. Eu voltei. Eu precisei fazer o procedimento, né? A curetagem. Mas assim que eu fiz e estava liberado, eu voltei. Porque o meu trabalho me fazia bem. Me Mas fazia é verdade, muito que às vezes bem. distrai a tua cabeça, gente. Olha só, não me bota pra chorar mais, não. Eu não tenho mais lágrimas, gente. E olha que eu sou chorona, mas eu tô aqui. Mas assim, você saber que tem alguém que te apoia e que entende a sua dor, faz toda a diferença. Muito. E ele não precisou falar nada pra mim. Eu lembro que acho que me deram, sei lá, uma semana, com 3 dias eu já tava bem. Eu falei, eu não quero ficar em casa. Eu quero voltar a trabalhar. E aí eu liguei pra médica, falei, eu posso voltar? Ela falou, você já tá bem? Eu falei, já. Então volta. E aí eu voltei dentro do período, né, que eu precisava. E aí fui lá agradecer ele. Eu falei, obrigada, almirante. Ele falou, você tá bem? Então tá bom. E não é em qualquer lugar, né? E aí depois eu engravidei. Isso foi em abril. Em julho, Copa de 2014, eu descobri que eu tava grávida da Gigi. E aí eu fiquei muito feliz. Óbvio, guardei pra mim. Mas a gente aprende às vezes na dor, filha. Na dor. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Guardei, Aprendeu, né? guardei. A gente Porque, aprende. assim, não teve nada demais, né? Mas algumas pessoas vinham e falavam assim, e aí, o neném? Perdi. Aí a pessoa ficava sem graça e eu com aquela dor, né? Então, assim... Ficava cutucando a dor, né? Aí guardei pra mim. E aí, quando eu completei os 3 meses, eu já tava enorme. E dentro da Marinha, gestante sai da escala de serviço, né? A gente que acumula as obrigações militares, né? Além das técnicas, a gente acumula as funções militares, a gente dá serviço. Lá eu dava serviço recebendo os almirantes, eram 4 almirantes no prédio, então anda pra lá, anda pra cá, não era serviço armado. O meu também não era armado. Não era armado, mas ainda assim eu tinha que ficar muito tempo em pé, fazendo cerimonial. Então, assim, com 3 meses, quando fechou, quando eu fiz o cálculo lá, 3 meses, sensível, né, da eu fui lá, gestação. entreguei o atestado e fiquei sem dar serviço, né? Só trabalhando, só cumprindo a minha rotina. E aí, Giovana veio e realmente 6 meses fazem total diferença na vida de uma mãe. E eu fui super apoiada, ficou todo mundo feliz comigo. E você saber que você pode voltar tranquila, que seu lugar vai estar ali, e que você vai ser muito bem recebida pelos seus amigos, sabe? Isso te dá um conforto. E hoje, Lona, você estava falando que tirava, né, com a bombinha o teu leite.
Hoje, em algumas OMs, a gente tem sala de Olha, amamentação. que legal. A sala de amamentação, ela tem toda uma estrutura para as lactantes, né? Bomba, máximo. tudo, Isso cadeira, que é geladeira. Empresa privada, a gente não Sabe, vê. dentro Não vai ter esse Ó, incentivo. Muito difícil, Dentro né? Pra não dizer do nunca, CIA, né? Pode ser que umazinha não, tenha. tem algumas algumas sim, É uma mas multinacional. pouquíssimas, É, pouquíssimas. E a gente não tem em todas as OMs também, mas algumas sim. O CIA, que é o Centro de Instrução, ele tem muitas mulheres, né? Então ele tem, eu sei que ele tem. E tem outras OMs também que solicitaram à Diretoria de Assistência Social verba para montar a sala de amamentação. E assim, é uma verba muito pequena. O Gente, custo uma é muito sala. pequeno. É uma sala com uma geladeira, É. né? E assim, cada um tem a sua bombinha, leva, carrega. Gente, eu me lembro que eu Uma colocava cadeira, o meu né? Uma leite. poltrona. Eu colocava o meu leite no congelador da Praça d'Armas. aí, às vezes, olhavam, o que é isso aqui? Meu leite. Deixa em paz aí, meu leite. É. E é isso. A gente vai levando. A Giovana foi pra creche com 6 meses e assim, eu falo que se eu tivesse outro, não tenho interesse. Mas se eu tivesse interesse, sou muito satisfeita com uma apenas. Mas se eu tivesse outro filho, eu colocaria em creche, porque a Giovana, ela é uma criança desde muito nova, super independente, esperta, não é egoísta. Coisas que a creche ensina, né? Te apoia na educação. Então, a Giovana foi pra creche com 6 meses. Foi fazer adaptação, né? Eu fiquei 1 mês de férias. E assim, tudo muito tranquilo.